Vamos lá? João capítulo 1, versículo 12. Vamos projetar aqui que a letrinha está maior. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vamos ler juntos, por favor? Mas a todos quantos o receberam, fala assim, eu recebi Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Deu-lhes, o que a gente recebe? Deu-lhes a saber, no seu nome. Curve sua cabeça. Pai de amor, querido e amado, nós queremos colocar essa reunião diante do teu altar. Senhor, hoje o Senhor preparou que fosse o dia do amigo, porque há amigos que são mais chegados que irmãos. O Senhor nos diz que já não chamo vocês de servos, mas de amigo. Senhor, que nós possamos, Pai, ter um dia maravilhoso na Tua presença, que a palavra seja como diz em Hebreus, que ela seja mais cortante do que uma espada de 2 gumes, poderosa para dividir juntas e medulas e a alma do Espírito. Senhor, que nós possamos Te ouvir hoje, que nós possamos ter um encontro com o Senhor que transforme as nossas vidas todos os dias, mas que seja o impacto da Tua presença. Se há áreas das nossas vidas que ainda é um campo resistente, Senhor, no orgulho, na teimosia, ou simplesmente porque não sabemos que precisamos, Senhor, e que podemos viver uma transformação. Teu Espírito Santo que convence de todas as coisas, possa nos convencer, Senhor, e nós possamos Te aceitar mais e mais nas nossas vidas e receber esse poder de sermos filhos de Deus, Senhor. Ninguém aqui é órfão, ninguém aqui, Senhor, nasceu, meu Pai, de laboratório, não. Nós nascemos, Senhor, da Tua criação mais maravilhosa, profunda, extravagante, exuberante, Senhor, de maneira, Senhor, como diz a Tua palavra, de maneira terrível, o Senhor nos formou, e nós sabemos, Senhor, que a Tua graça nos basta. Fala conosco nessa manhã, enche-nos do Teu Espírito, e que possamos, Senhor, ó Deus, compreender todas as coisas que o Senhor nos ministrar aqui nessa manhã, em nome de Jesus, amém, 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 em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Às vezes, a gente usa de algumas palavras e parece que elas são ruins, né? Assombroso, terrível. E na palavra, são palavras que a palavra de Deus usa para falar das obras de Deus. De maneira assombrosa nos formaste, de maneira terrível. O Senhor usa dessas palavras. E quando você vai ver a raiz dela, é realmente, tão grande. Romanos, a palavra vai dizer assim, ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. O que ele está falando? É uma coisa tão, Deus é tão grande, Deus é tão absurdamente tremendo, tão profundo e também tão alto, que a gente às vezes não consegue expressar. E você fala assim, tem que sentir. É igual receita. Antigamente, hoje a gente vê pelas telas, né? Mas tinha-se livros de receita, e eu lembro que eu ficava passando a mão assim no bolo de chocolate para ver se tinha o sabor quando eu era pequena, porque eu tenho que experimentar. E a presença de Deus é assim, a vida com Deus é assim. E o encontro com Deus, ele passa por algumas fases nas nossas vidas, né? A gente vai ver vários textos da palavra de Deus, de pessoas que tiveram encontro com Deus, e a sua vida nunca mais foi a mesma. A gente vai ver de Gênesis a Apocalipse, a palavra mostrando homens e mulheres que receberam a presença de Deus, o impacto do encontro com Ele, e não teve jeito. A pessoa viveu uma transformação. Então, o desejo do nosso coração aqui nessa manhã é que o impacto da presença de Deus, esse encontro com Deus, que hoje, dia
19 de abril de 2026, seja mesmo para a gente que tem anos que serve ao Senhor, ou você que está vindo pela primeira vez, você tenha um encontro com Deus de uma maneira que nós tenhamos, que eu quero isso também, um encontro com Deus de uma maneira tão impactante, tão forte, que não reste outra coisa a não ser a gente querer Ele. Amém? Então eu quero falar com vocês de algumas coisas, primeiro de algumas situações para a gente entender essas fases. Primeiro, aqui não é um lugar de visitantes. Aqui é um lugar para filhos de Deus. Amém? Fala assim, eu não sou só um visitante. Eu não sou só um membro dessa igreja. Eu sou um filho de Deus. E você que é mulher, fala filha de Deus. Então, Efésios capítulo 2, versículo 19, vai dizer o seguinte: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois de quem? Sois da família de Deus. Primeiro, a gente leu lá em João, que até para ser filho, gente, até para sermos filhos de Deus, a gente precisa do poder de Deus. Até para a gente ser filho, nós vamos precisar do poder dele. Não é simplesmente assim, eu quero ser filho. Não, nós vamos ter que receber uma porção do céu. Todos aqui que estão sentados nessa manhã, você que está nos assistindo aí, bom dia, que Deus abençoe. Olha só, todos que aqui estamos, nós recebemos um poder para estarmos aqui nessa manhã. Talvez você teve força de vontade, todos nós acordamos cedo, nos arrumamos, em nome de Jesus, tomar o banho, né? Fizemos a rotina higiênica que tem que ser feita, nos preparamos para estarmos aqui, sim, mas quem nos impulsionou por detrás de tudo isso, aliás, à frente de tudo isso, tem um poder invisível, que vem de Deus. Gente, eu fico às vezes pensando, como que as pessoas, a gente com a vida com Deus, lendo a palavra, buscando ter uma vida justa na presença dEle, os dias não são fáceis, são desafiadores. E eu fico pensando, quer ver um exemplo? Eu estava com a minha neta agora aqui no louvor, no colo, e eu pensei assim, meu Deus do céu, como é que eu vivia sem essa criatura? Como que eu vivia sem ela? Como que é uma coisa assim que você fala, não tem, é assombroso, sabe? O amor que é. Isso assim com os meus filhos, a vida do Christian, meu amor, desde os 16 anos, o encontro com ele mudou a história da minha vida. Você imagina um encontro com Deus. Então, aqui ele está falando, põe para mim o versículo 19 de novo, de Efésios 2. Ou que Paulo fala à igreja de Éfeso. Lê comigo, vamos ler na primeira pessoa. Assim, eu já não sou estrangeiro e peregrino, mas concidadão dos santos, e eu sou da família de Deus. Gente, isso é muito sério. Ninguém aqui é largado, ninguém aqui é abandonado. Talvez seu pai da terra tenha feito atrocidades. Talvez sua mãe tenha feito coisas que você, talvez nem conheceu sua mãe. De repente você veio, como a gente vê tantas histórias, foi no orfanato, sei lá de onde veio a nossa formação, de onde você veio. Mas aqui o Senhor nos recoloca no lugar. Ele pega a gente, João 15 vai dizer que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos que somos enxertados nele. Nós éramos uns ramos soltos, mas quando a gente aceita ser filho dele, aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz, nós recebemos um poder de maneira tal que o galho é enxertado na videira, é colocado
colocado de volta. E a seiva que vem dele, que é o poder de Deus, é o poder do Espírito, faz com que nós sejamos reconhecidos como filhos. Então, gente, ninguém aqui, olha, eu sei que existem situações emocionais nas nossas vidas, eu sei que passamos por traumas, por dificuldades, por abandonos, por tristezas, por intempéries da vida, vivemos coisas que não planejamos, só que quando a gente recebe e toma posse desse lugar que o Senhor nos coloca, tudo toma forma nas nossas vidas, e o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para falar, você não é um visitante, você que é um amigo, que foi convidado a estar aqui conosco, você não é um visitante, você é filho de Deus, você já faz parte, e eu não estou falando da comunidade simples, eu estou falando do céu, eu estou falando de vida com Deus, nós fazemos parte da família de Deus na terra. Por favor, vira para quem está do teu lado e fala, olha que maravilha, você faz parte da família de Deus, você faz parte da minha vida, porque nós temos o mesmo Pai. Ai, Jesus, isso é tremendo. Então, você pode ter chegado como convidado, como um dia eu cheguei na igreja. Aliás, ninguém me convidou, eu vim que nem a família ali. Nós só fomos, 14 de janeiro de 96. Eu achando que eu só ia visitar. Eu achando que eu só estava indo para alegrar o coração do Christian, porque era aniversário dele, e ele falou, não, eu quero ir na igreja que minha prima falou que tem que ir, que é legal. E eu falei, ai, eu odeio crente, mas vamos. E fui, e cá estou há 30 anos, quase. Então, queridos, que em nome de Jesus, quase não, há 30 anos, que nós, nessa manhã, nós possamos tomar posse que o Senhor nos chama de família. Então talvez nos seus dias mais obscuros, nos dias que você não enxerga muita coisa, nos dias que as coisas parecem que não estão se encaixando, ainda nesse dia, você é filho e é filha de Deus, e o Senhor há de ouvir o teu clamor, Ele há de te dar uma resposta, Ele há de te fazer confortável nos braços dEle, amém? Então dentro dessa situação, Romanos capítulo 8, versículo 15, 8:15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai, Paizinho, ao qual nós clamamos. Gente, tem um louvor que é assim, já não sou mais escravo do medo. É que eu canto muito. Eu sou filho de Deus. Amém. Nós não fomos chamados nós não recebemos o espírito de escravidão. Meu Deus, às vezes a gente está aí servindo a Deus há alguns anos, ou talvez você está vivendo uma vida, nunca foi a uma igreja, está vindo hoje talvez pela primeira vez uma igreja, como foi a minha primeira vez, dia 14 de janeiro de 96, e eu tinha aqui, nossa, eu achava que na minha vida minha mãe usava um termo, sina, é a nossa sina. Às vezes ela até falava, é o karma. Karma de quem? Está calmo, está karma. Né? E às vezes a minha mãe usava alguns termos assim para falar, é isso mesmo. É sofrimento. Eu lembro que minha mãe falava assim, ninguém da minha família tem casa própria, nós não vamos ter. Já trazia conforme, palavras para sermos conformados, porque nós não tínhamos luz. Não tinha o costume, e até eu posso dizer, de uma maneira, é pesado, mas é de uma maneira que denuncia, porque o Senhor mudou tudo mesmo depois, um espírito de miséria. Então, às vezes a gente vai se acostumando a uma escravidão, e às vezes a gente projeta que escravidão é aqueles filmes lá do Kunta Kinte, que a gente acha que né, não, só os negros que foram escravizados, e eu vim dessa descendência, né, não, gente, escravidão, há trabalho escravo até hoje. Ontem eu estava falando com uma querida, que a empresa tinha dado para ela, o feriado. Se deu feriado, meu irmão. Você me deu, está dado. Lembra do ditado? Mas não, o RH falou, não vai cumprir horas.
Hã? Você combinou isso antes? Não, então não venha me colocar de escravo. Tem coisa, gente, tem gente que é folgada. Quem aqui conhece alguém que é folgado? Levanta a mão. Vamos levantar a mão, pessoal. Gente, tem gente que é muito folgada. Eu lembro que uma vez eu era bispa no Rio de Janeiro. E, olha, eu falei, não vou falar não, esquece. O Christian fala que eu falo demais. Vou tomar um chá. Não vou. Olha como eu estou ficando, né, controlada. Espírito Santo de Deus, aqui, domínio próprio. Eu fui bispa no Rio e amei. Amei mesmo. Esquece, está tudo bem. Então, Gálatas capítulo 4. É que tem câmera, se não tivesse vocês iam ver. Estou brincando. Gálatas 4, versículo 6. Vamos ler comigo? E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração. Espera aí, não, isso aqui tem que ser lido com muita calma nessa hora. Vamos lá. E porque eu sou filho, não ficou boa a conjugação, mas bora. O nosso coração, o espírito de quem? O qual? Agora põe para mim o 7. De sorte, que eu já não sou, porém, você não fica feliz de ter herança, não? Do pai que é dono. Do pai que é dono do ouro e da prata. A palavra vai dizer que ele diz aí em Abacuque, não, é em Amós, Oséias, Abacuque. Minha é a prata, meu é o ouro, Abacuque. Não, está errado. É isso mesmo? Ageu, obrigada. Quem falou? Obrigada. Você agora é minha assessora. Olha só, Ageu vai dizer, minha é a prata, meu é o ouro. Gente, ele disse, esse aqui que está falando que a gente é pai, ou que a gente é filho, disse, haja luz e houve luz. Olha, filho de quem você é. Mineiro fala assim, não é? Você é filho de quem? Você é filho de quem? Meu pai é mineiro. Gente, eu sou filho de Deus. O que disse para existir os animais, ele que colocou limite no mar, nós somos filhos deles. Gente, pelo amor de Deus, às vezes a gente fica chorando por anos, por situações paternas na nossa vida. E não estou falando que não tem que chorar, porque eu não conheço de todas as histórias aqui. Tem situações que é para sentar e chorar mesmo. Mas chorar uma vida inteira não é muito tempo. Depois que você sabe que o teu pai é tão grande, não há Deus tão grande como o nosso Deus. O que ele fez? Criou o céu, criou a terra. O que mais que ele fez, gente? Criou o sol. Ah, Jesus, olha o que mais. Tudo é tudo. É all, né, Carmo? Criou. Mas tem propósito, para quê? Para o ser. Gente, para nós desfrutarmos, vivermos e para a glória dEle, para nós darmos a glória a Ele. Então, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui nessa manhã, tendo essa convicção, eu sou filho de Deus. Chega chegando, sabe? Chega nos lugares assim, não de cabeça baixa, não precisa ser arrogante, não é isso que eu estou falando, mas sabendo quem você é, que leve momentânea a tribulação e vai possuir o peso da glória. Às vezes você está tendo dia de hospital, às vezes está tendo dia de apertos financeiros, essas coisas passam, gente, passa com trabalho, passa com humildade no coração, sabendo que tem coisa que Deus permite que a gente passe, e tem coisa que nós que provocamos.
Eu estava pensando essa semana, que a gente não pode virar um bando de gente que se ajunta na igreja para ficar falando assim, eu perdoo fulano, eu perdoo ciclano. Amém, vamos perdoar. Acho que evangelho é isso, é perdão, é arrependimento. Mas a gente também, nós precisamos entrar num lugar de consciência, porque a palavra fala que o culto é racional. E nós também podemos ter feito mal para alguém. Talvez a gente lascou com a vida de uma pessoa. Talvez nós... mas não foi por mal. Não foi por mal, mas lascou. Não foi por mal, mas fez mal, causou um dano. E a gente precisa também, porque parece assim que a gente vira um bando de crente, tudo bonitinho, de domingo na igreja, que todo mundo, eu estou aqui porque fizeram mal. Nós não somos vítima. Fechou? Fala assim, eu não sou vítima. Eu sou filho de Deus. Amém? É claro que tem situações que fazem mal para nós, nosso coração fica, precisa ser trabalhado. Mas às vezes as pessoas também estão na igreja, em algum lugar desse mundaréu, falando, Senhor, fulano de tal fez mal para mim. Esse fulano somos nós. Então que a gente entenda que o Senhor, o relacionamento com Deus é uma via que eu preciso permitir, que eu vou, mas eu também recebo. Que eu sou curada, mas eu também preciso curar. O Senhor me restaura, para eu também restaurar. Então, quando a gente entende esse lugar de filho, essa filiação de Deus, a gente consegue entender as 4 fases que o encontro com Deus faz nas nossas vidas. Quem quer receber essas fases na sua vida? Meu Deus. Então, Jesus é maravilhoso, viu, gente? Vamos lá. Então, para que a gente possa viver essas fases nas nossas vidas, a gente tem que entender que aqui não é um lugar de visitante, mas é um lugar de filhos. Segundo, você pode ter chegado como um convidado, mas Deus te chama para a família. Terceiro, o que você está sentindo não é emoção, é Deus te chamando. Às vezes a gente vem no culto, a gente tem umas coisas, arrepiei. Nossa, senti uma coisa. Gente, às vezes a gente traduz isso só como situações da alma. Mas eu quero falar que quando a gente está num ambiente, falando da palavra de Deus, louvor, a gente está falando do Espírito Santo, houve todo um preparo de intercessão para você estar aqui. A gente não, o culto começou, bora orar. Não, tem uma oração antes, dias antes, tem oração, preparando tudo aqui para que você chegue no domingo e haja um ambiente para você receber a palavra, para você ter um encontro com o Senhor. E aqui, lá no livro de João 6, capítulo 44, olha só, gente, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Todos que estamos aqui, quem nos trouxe, gente? Foi o Senhor que nos trouxe. Vamos dar um glória a Deus, porque no momento que aqui... Gente, pensa assim, nesse momento, nós temos aqui não sei quantas pessoas, e você que está nos assistindo, nós temos a alegria de declarar que ninguém aqui vai para o inferno quando morrer. Não, pelo amor... Aleluia! Glória a Deus, gente! Ninguém aqui, quem está do teu lado, em nome de Jesus, ninguém aqui vai, porque às vezes a gente fala pouco disso, mas inferno existe, tá? Porque não é justo, eu fico pensando com a minha cabeça, que a gente pague o preço servindo a Deus e todo mundo vai para o mesmo lugar, que também não pague. Não, gente, eu sei que tem os trabalhadores da última hora, aleluia, mas a gente aceita Jesus, a gente se arrepende dos pecados, a gente perdoa pecados, a gente pede perdão dos pecados, aí a gente se lava, a gente se batiza, para ter uma identidade espiritual, porque enquanto eu não me batizo, espiritualmente é o seu RG. Você precisa de um RG para transitar na terra, para documentos, um exame que você vai fazer, tudo pergunta seu documento. E espiritualmente, o seu documento espiritual, a tua o teu reconhecimento, a tua identidade,
é quando você desce as águas, como o próprio Senhor Jesus desceu com João, e sobe para ser uma nova pessoa. E ali, querido, meu Deus, um novo de Deus acontece. Não vou ficar prometendo carro, casa e um monte de glória. Vai ter um monte de bênção, e pode ter casa, pode ter carro, mas vai ter filiação, você não é mais largado nem largada. Amém? Então, fala assim comigo, não é só emoção, é vida espiritual. Deus está me chamando para aprofundar o meu relacionamento com Ele, em nome de Jesus. Põe Apocalipse 3:20 para mim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa casa aqui, queridos, somos nós. Olha o interesse de Deus conosco. Ele bate a nossa porta. Gente, ele ainda vem. Tem um louvor que fala que ele nos persegue. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Não, o Senhor nos guarda o tempo todo. E Ele ainda fica batendo, querendo. Acho que tem coisa, depois o Christian vai contar. Ele teve um sonho essa semana, muito forte. E o resumo é que no sonho, uma pessoa falava para ele assim, que Deus só olha o tempo todo para nós. A pessoa falava, ele perguntava para a pessoa, e aí, você fala muito com Deus? E a pessoa tipo respondia, como que eu vou conseguir falar com Ele, se Ele fica o tempo todo olhando para os filhos dele aqui na terra? Eu acredito nisso. Existe uma proteção, existe um guardar de Deus, existe anjo, gente. Existe anjo. A palavra diz, o Salmo 91, que Ele dará ordem aos seus anjos a nosso respeito, para que nos guarde e não tropece nenhuma pedra. Gente, nós não temos noção do tanto de livramento, de desgraças que o Senhor nos dá, de coisas, anjos, tem gente que dá trabalho para anjo, né? Para mim, quem tem moto, dá trabalho para anjo. Que Deus guarde, abençoe e cubra com o sangue do Cordeiro, betume, a armadura do céu. Porque eu falo, meu Deus, esse aqui tem uma pancada de anjo atrás, tem anjo na frente, anjo do lado, anjo do retrovisor, anjo da garupa, anjo de tudo, porque precisa, é uma coisa assim, não que os outros não precisem, mas esse eu sempre acho que tem um a mais, um plus de Deus, tem anjo. A gente vai ver visitação de anjo do Senhor para Maria, falando que ela era a bem-aventurada. A gente vai ver anjo visitando a mãe de Sansão. A gente vai ver anjo falando com Gideão. A Bíblia inteira tem anjos do Senhor ali. O encontro com Deus, anjos do Senhor também fazem parte. Talvez você não tenha. Eu lembro que quando eu me converti, tinha a nossa líder de equipe, que ela falava assim, ai Senhor, põe teu anjo aqui na porta da minha casa, guarda, né, morava em casa de rua assim, guarda a minha casa, protege Senhor, põe um anjo aqui, e ela vivia orando. Aí o marido dela foi viajar, ficar uma temporada fora, a trabalho, e ela falou, ai meu Deus do céu, que medo que eu estou de ficar sozinha, garagem, não sei o quê, entrar com o carro. Aí ela falou assim, que desceu do carro, estava com a chave na mão, eu lembro disso até hoje. Ela era pequenininha, assim, de óculos, ela tinha maneira de fazer assim. E ela falou assim, sabe o que eu vi? Um homem enorme, maior que a porta. E eu me assustei. Aí eu falei, eu falei, também me assustaria. Ela falou assim, mas depois o Senhor me tranquilizou, porque trouxe paz. Porque o tempo todo eu pedi para Deus pôr um grande anjo na porta da minha casa, e Ele me fez ver que o Senhor possa abrir a nossa visão, e que a gente se assuste mesmo, que a gente... Você fala, meu Deus, e traga temor, e coisas, não tem vezes que a gente fala assim, Senhor, fulano está aprontando, põe um anjo lá. Está com a mulher, está aprontando lá com a outra mulher, faz ele ver um demônio, não é assim que a gente faz? Não é que a gente faz isso? Faz ver o cão. Mas a mulher é bonita, de ver um cão na vida, na frente dele, né? Eu creio que o Senhor, gente, faz parte do nosso encontro
encontro com Deus. A gente viver esse espiritual. O espiritual é tão vivo quanto isso aqui, gente. Tão quanto a gente está se vendo. Existem anjos que visitam na madrugada. Anjos do meio-dia. Existem visitações específicas de Deus ao meio-dia. Porque existe uma mortandade que assola ao meio-dia. E por um acaso você acha que Deus não ia mandar anjo? Gente, Deus é tremendo. Amém? Fala assim comigo, Deus é tremendo. Então, vamos aprender a colocar foto. Vamos aprender a colocar a nossa alma no lugar. Eu estou vendo que ela está lutando aqui, que eu não paro. Perdão, viu, querido? Está tudo bem, né? Então, o que acontece? Às vezes a gente, Senhor, manda o anjo lá do mecânico. Senhor, preciso ter uma experiência com o Senhor. Eu lembro que a nossa primeira compra, a gente tinha acabado de casar, veio da lua de mel, inclusive foi no mercado aqui não vou ficar falando o nome, que agora eu estou esperta. No mercado aqui perto. E aí o que acontece? A gente encheu o carrinho para fazer compra, com o dinheiro da gravata, é claro. E aí, na hora que ia para o caixa, a gente sentiu do Senhor de ir para outro lugar, para outro mercado, que ia ser o maior roubo a gente fazer compra naquele lugar. Eu lembro que sentimos coisas assim, eu não vou lembrar agora com clareza, mas eu lembro assim um toque de Deus na nossa vida. Você há de receber esse toque do Senhor na tua vida essa semana. Coisas que você ia fazer, assim, documentos que você ia assinar e não era de Deus. O Senhor falando não e você saber, sei lá, caneta estourar, alguma coisa assim, sabe, gente? Ou então simplesmente você saber, não acontecer nada de extraordinário. Não vai ver luz. Né, o pessoal fica assim, né? Quem vai tomar anestesia geral, a pessoa vê anjo, passa pelo portal, vê um monte de gente de branco. Eu fiz a cirurgia para tirar o útero, vi nada, vi nada, eu não vi nada. Eu só dormi e acordei, só isso. Tem gente que vê, não. Eu ouvi o bip, do negócio da pressão, eu não vi nada, e não me sinto mal por isso, e que lindo que o meu irmão e minha irmã vê, está tudo bem. Tem gente que fala, o Christian, eu já falei para vocês como é com o Christian, né? O Christian, ele está de lado de madrugada, eu estou acordada, menopausa, né, pessoal? Aí, estou lá acordada, aí daqui a pouco ele acorda, pega o celular, anota, aleluia, Jesus, sei o quê, e anota lá o sonho, eu gravo o sonho, eu assim acordada. Falei, beleza. Teve uma noite que ele acordou 3 vezes. E 3 visitações ali. E eu ali, né, falei, uau. Muito bem. Que maravilha. Olha, poxa, tá bom aí vocês dois, né? Nem vou me intrometer. Poxa, custava falar um negocinho assim. Um raio de luz. Agora, não. Mas tem vezes que o Senhor me visita também lindamente, diferente. Só é diferente. Gente, o diferente é lindo. Às vezes só é diferente. Veja a criação de Deus. Né? Veja os asiáticos, os africanos, os ocidentais. É tudo tão perfeito. E quando mistura todo mundo, dá umas cores tão lindas. Um olhinho puxado, o outro com o cabelo liso, o outro com o cabelo um black, mas também tem um olho verde. Você fala, gente, que coisa maravilhosa que é Deus, e eu vejo a beleza de Deus nisso. Amém? Então que você possa, não só assim, se emocionar com as coisas que Deus faz, mas saber é Deus. É poder de Deus, é o poder de ser filho de Deus, e é por isso que vemos, como aquele cego lá de João 9, a palavra fala que, meu Deus, deu uma bagunça, porque Jesus curou um menino, um homem lá. Ele não era menino porque já era maior de idade. Então, a palavra fala que Jesus fez um lodo, cuspiu. Já pensou? A irmã vem aqui e fala, Bispo, ora por mim, por quê? Eu estou com catarata. Eu falo, peraí, minha irmã. Dou-lhe a cuspada. Não, então faz a minha pulseira. Aí eu pego, dou-lhe uma
cuspo no chão lá, faço lá o lodo, pego. Vai, minha irmã. Gente, com esse negócio de tudo da prisão hoje, vocês iam me visitar na cadeia. Porque é tudo assim agora, não pode fazer nada. Ia sair assim, notícia, né? Não vou falar. Bispa, mulata, afrodescendente, não é assim que faz agora? Homofóbica, racista, cuspe na cara de uma mulher. Você sabe que ia dar caso. Jesus era fora da caixinha. Jesus estourou a caixinha. Jesus meteu o pé na caixinha. Como que pode alguém cuspir no chão, pegar o lodo, colocar na cara da pessoa, e a pessoa vai lá, meu filho, o que aconteceu? Eu não sei, os religiosos falaram, não, mas ele é cego ainda, não é possível. Já sei, não era cego. Olha o que a religião é. A religião é cruel, gente. A religião é cruel. É mais fácil falar que não era cego do que acreditar que Jesus faz alguma coisa. Aí foram para os pais dele e falaram, e aí, o que aconteceu? Não sei, pergunta para ele, porque podia dar, né, problema. Pergunta para ele já é maior de idade. Tá bom, foi lá para ele. O rapaz já devia estar assim, putz grilo. Fui cego a vida toda. Estou enxergando, o que vocês querem? Não, o que aconteceu? Eu imagino, a minha cabeça, ela é meio, né? Eu imagino ele fazendo assim. Eu não sei, o homem cuspiu no chão, me colocou o lodo na cara, e eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Gente, é assim a obra que Deus faz na tua vida. Eu não sei como é que foi, eu só sei que eu era cega e agora eu vejo. Agora eu sou filha de Deus. Antes eu achava que era bastarda, largada, triste, que eu tinha que ser cabisbaixa, que eu tinha que ter a baixa autoimagem, que eu era feia. Hoje eu sei que o meu pai, eu sou herdeira do meu pai lindão, e eu sou filha dele. Olha que encontro lindo. Meu Deus, aplauda mesmo. Então, não fique só na emoção. Deus tem mais, é mais profundo. Amém? A palavra fala em Romanos, acho que é Romanos 8, fala da largura, da profundidade, da altura, né? Ele fala de tudo que é medida. A Bíblia é um livro de medida. Acerca das coisas de Deus, está falando, gente, Deus é alto, Deus é profundo. Deus, ele manda largar as estacas do entendimento da tenda. Deus, é uma coisa assim que você fala, meu Deus, é tudo isso, é. E você é filho e é filha dele. Amém? E eu quero terminar falando para você, 2 Coríntios capítulo 6, verso 2. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Amém? Se alegre pelo dia da tua salvação. Quem aqui pode lembrar do dia da tua salvação? Você que veio hoje pela primeira vez e não era de nenhum lugar. Se você já era, você vai lembrar. Mas você ainda não recebeu o Senhor na sua vida. De repente hoje, olha que coisa linda, você já viu? Foi Ele que te trouxe. Você acha que foi teu amigão aí, tua amiga? Você acha que foi? Gente, quem te empurrou para cá foi o Senhor. Fala assim, põe a mão no teu coração e fala, Senhor, eu me alegro. Agora, por essa oportunidade da salvação de Jesus na minha vida. Agora, com os teus olhos fechados, tem alguma coisa que o Senhor precisa te salvar? Mesmo você que está aqui hoje e conhece Jesus há tanto tempo. Você que chegou também hoje, com os teus olhos fechados. Do que você precisa ser salvo? Talvez você precisa ser salvo de você mesma. Você precisa ser salva das tuas convicções tão errôneas, das tuas teimosias. De repente você precisa ser salvo das carnalidades, das suas escolhas carnais. Só olha para o prazer momentâneo. E o Senhor tem algo mais profundo do que um prazer momentâneo para você. De repente você é alguém que olha
e ver situações na sua vida que sem nenhum tipo de esperança. Sabe que dia é hoje? Hoje é dia de responder o que Deus já começou na sua vida. Hoje é dia de responder, é o que está a palavra aqui, põe para mim o versículo. É o que ele está falando aqui, ó, porque ele diz, eu te ouvi. E eu creio que nessa manhã é uma manhã do Senhor, ele já nos ouviu. Se ele já nos ouviu, então é tempo de eu dar uma resposta. É dia de responder o que Deus já começou a fazer na tua vida. Qual é a resposta que nós vamos dar a Ele? Qual é a resposta que nós vamos dar no nosso dia a dia? De repente, a gente só está vivendo a nossa vida. Gente, seja intencional, pelo amor de Deus. Seja intencional na hora que você acorda. Ao falar com as pessoas, seja uma pessoa agradável. Seja uma pessoa acolhedora. Isso vai fazer com que a salvação que há em você também possa alcançar a outras pessoas. De repente, tem situações na tua vida que você há anos sofre. Eu quero orar por isso aqui nessa manhã. A mesma situação há muitos anos. Eu quero falar que é o caso já de libertação. Porque toda a área que Satanás acha que comanda, se transforma numa fortaleza. E a palavra fala que fortalezas, elas caem diante do poder de Deus. E que você nessa manhã possa responder essa pergunta ao Senhor. Qual a resposta que a gente vai dar? Diante dos nossos filhos, diante do Senhor com os nossos filhos, com as nossas filhas, diante do Senhor com a nossa vida, nosso dia a dia. Qual a resposta? Para que a gente foi chamado, gente? O Senhor nos salvou para quê? Para a gente vir e só se alimentar da palavra e viver uma semana muito boa? Será que o Senhor não tem mais para nós? Será que o Senhor não espera algo das nossas vidas? Você não é só um convidado, você é filho. Nós não somos só convidados. Nós não somos só visitantes para estarmos aqui hoje, não. Nós fazemos parte de uma família. E dentro disso a gente precisa dar uma resposta ao Senhor. Que o Senhor possa ajustar o nosso caminho hoje, a nossa caminhada. Se você veio aqui hoje e tem situações da sua vida que você precisa se arrepender, que você precisa confessar diante dEle, a palavra nos dá tanto respaldo sobre isso. Se nós confessarmos diante do Pai, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Tem situações na sua vida que estão pendentes, coisas que você precisa resolver. De repente, sabe o que você precisa resolver? A tua personalidade. De repente, o que precisa ser resolvido na sua vida às vezes tem gente que é para fora demais, mas tem gente que é para dentro demais também. Qual é o equilíbrio disso, se o Espírito Santo é de moderação? Fala para Jesus, fala: Jesus, eu preciso que o Senhor me convença. Eu oro aqui nessa manhã, Senhor, para que o Teu Espírito convença, Senhor, áreas das nossas vidas, que nós possamos passar por essas fases nesse encontro com o Senhor. Nós sabemos que o encontro muda toda uma história. A mulher do poço teve um encontro com Jesus, e ela já tinha tido 5 maridos, e o Senhor trouxe uma palavra, e aquele encontro fez com que aquela mulher se transformasse em filha de Deus, assumisse essa condição, e ela saiu para ser uma evangelista, porque ela saiu falando para todo mundo que tinha visto o Salvador. O encontro de Jacó com Deus
trouxe sobre a vida dele até uma nova caminhada, porque a palavra fala que na luta com o anjo, a perna dele foi acometida, porque foi uma madrugada inteira de luta, e ele saiu mancando, porque isso mostra para nós, que existe uma nova caminhada, um novo jeito de andar, quando recebemos o toque no encontro com Deus. Deus querendo te tocar aqui nessa manhã, querido, Deus está querendo te tocar. A palavra fala do encontro de Daniel, com aquela visão maravilhosa, ninguém via nada, só ouvia, mas ele via tudo, e ele foi um homem excepcional, que Deus levantou, que profetizou, e até hoje nós colhemos da profecia de Daniel. O encontro com Deus muda toda a história, queridos, e Deus te trouxe aqui para você assumir essa condição, e se você já estava amortecido, esquecido disso, esquecida, o Senhor te devolve para essa condição hoje, não mais escravo, mas filho de Deus, em nome de Jesus. Eu vou pedir que toda a igreja fique em pé onde você está, com a mão no teu coração, com os teus olhos fechados.